Antes de começarmos, conta pra gente nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Aproveita o vídeo. Tudo começou com um sussurro. Um segredo enterrado há 10 anos. Um erro perdoado. Uma traição selada sob silêncio, não pelo bem do amor, mas pelo medo da perda. Ele escolheu o perdão para manter a família de pé. Ela jurou nunca mais errar. E a filha, bem, ela cresceu em meio à calmaria artificial de um lar onde ninguém ousava tocar no passado. Até que um dia, tudo desmoronou. Foi numa tarde comum. Ele trabalhava no escritório de casa. O som do teclado preenchia o silêncio da sala. Quando a porta se abriu com força, ele mal teve tempo de olhar. A esposa entrou em fúria, olhos vermelhos. Voz trêmula de raiva, você contou para ela? Por que agora? Porque justo ela. Ele não entendia. Mas antes que pudesse perguntar, ouviu outro grito vindo do corredor. A filha, a menina que ele carregou nos ombros. Que ele protegia de todos os males, agora o chamava de fraco. De cúmplice. De covarde. A verdade havia saído dos lábios errados, da sogra. Aquela que sempre soube de tudo. A filha descobriu que, anos atrás, sua mãe traiu o pai, e que ele perdoou. Não por falta de dor, mas por excesso de amor. E naquele momento, mãe e filha gritaram tudo o que anos de mágoa haviam guardado. E ele, o homem que segurava os cacos daquela família, só conseguia escutar. Cada palavra era uma lâmina. Cada silêncio, um abismo. O que acontece quando a verdade explode dentro de casa? Quando o perdão de ontem vira a mágoa de hoje? Essa é a história de um pai que tentou salvar a família, e quase perdeu a si mesmo. Uma filha que decidiu que já era hora de alguém dizer basta. E uma mulher entre culpa e fuga. Porque às vezes, o que destrói uma casa, não é a traição em si, mas quem decide contá-la. Durante 10 anos, ele guardou o silêncio como quem protege um cristal rachado. A traição aconteceu numa época em que tudo parecia desmoronar, noites longas sem palavras. Dias frios mesmo sob o sol. Ela errou, sim, procurou fora de casa o que dizia ter perdido dentro: atenção, presença, desejo. E ele descobriu da pior forma: olhos marejados, mãos trêmulas, uma ausência que explodia nos detalhes, o celular virado para baixo. O perfume que não era dela, a distância nos olhos. Mas ao invés de gritar, ele ficou, não por fraqueza, mas porque acreditava que o amor não se mede nas quedas, mas em quem decide levantar junto. Ele assumiu a parte que lhe cabia, a negligência, a rotina que apagou o brilho, os gestos que deixou de ter. E quando ela pediu perdão, ele perdoou. Pela filha pequena, pela família que ele sempre sonhou manter intacta. Mas intacta não é o mesmo que saudável. E perdão não é esquecimento. A dor não foi embora. Apenas se escondeu. Escondeu-se nas manhãs em que ele fingia não perceber o olhar perdido dela. Nas noites em que dormiam de costas. Corpos próximos, almas distantes. No esforço constante para que a filha não notasse que, atrás dos sorrisos forçados, havia um abismo de culpas e silêncios. A menina cresceu achando que os pais se amavam, porque ele nunca deixou transparecer o contrário. Mas ela também sentia o toque frio, o beijo automático, a ausência de risos reais. E isso moldou quem ela era. Uma adolescente em conflito, procurando nas perguntas que ninguém respondia às verdades que todos temiam. E então, um dia, a verdade escapou, não pela boca de quem errou, nem de quem perdoou, mas da mãe dela, a avó, que julgou que a neta já tinha idade para conhecer os fantasmas da casa. E com uma frase descuidada, lançou o passado como uma faca sobre o presente: seu pai perdoou a traição porque te amava demais para destruí-los. Foi como acender dinamite em terra seca. A filha não perdoou o que ouviu. Não perdoou a traição da mãe. Nem o silêncio do pai. Tu sabias, e mesmo assim ficaste, gritou ela. E naquele momento, a admiração virou raiva. O amor virou julgamento. A família, outrora silenciosamente ferida, agora gritava a sua dor em voz alta. E foi neste campo minado de verdades mal contadas e silêncios acumulados que o pai percebeu, talvez, ao proteger a filha da dor, ele a tenha tornado incapaz de compreender o amor. E se a filha não conseguia mais respeitar a mãe? Pior ainda, já não conseguia confiar no pai. Aquele que um dia ela viu como herói. Agora parecia um homem fraco. Um cúmplice do erro. Um traidor de si mesmo. Mas aquele era só o começo. Porque o que começou como uma descoberta, logo se tornaria um confronto irreversível entre mãe e filha. E ele, como sempre, no meio do fogo. Porque há feridas que não se fecham com o tempo. Só com a verdade. E ela estava prestes a sangrar por inteiro. A casa, antes refúgio, tornou-se campo de batalha. A filha entrou no quarto. Olhos inflamados. Voz embargada. Carregando o peso de uma década de silêncio rompido. Olhou para a mãe não como quem busca proteção, mas como quem exige respostas. Porquê? A pergunta cortou o ar. Simples e devastadora. Não houve fuga possível. O passado escorria pelas paredes.
O cheiro da traição impregnado em cada móvel. Em cada lembrança. A mãe, surpresa pela fúria da filha, tentou justificar-se, balbuciou palavras sobre solidão. Erro. Sobre o vazio que sentiu quando o marido já não a enxergava. Mas nenhuma explicação foi suficiente. A filha só via covardia. Tu traíste o meu pai. A mim. A nossa família. E ele, ficou. Eu não entendo. Como é que alguém pode trair quem diz amar? As lágrimas vinham. Mas o orgulho as sufocava. Não era só raiva, era decepção. Era o luto por uma infância que, de repente, parecia mentira. O pai, ao ouvir as vozes elevadas, entrou apressado. Tentou intervir. Tentou apaziguar. Mas cada palavra dele era um insulto ao sofrimento da filha. Se tu sabias, por que não foste embora? Ela questionou. Os olhos fixos no homem que sempre considerou exemplo de força. O silêncio dele foi mais doloroso do que qualquer resposta. Ele quis proteger, mas acabou expondo todos ao julgamento mais cruel, o da própria família. O confronto não era só entre mãe e filha. Era, sobretudo, um embate de gerações, de valores, de sonhos despedaçados. A mãe tentava se defender. Mas toda tentativa parecia desculpa. Foi só um erro, filha. Mas para a jovem, não existia só. Existia a dor de ver o pai diminuído, de ver a família desmoronar e perceber que todos fingiram que estava tudo bem. Não foi só um erro. Foi o início do fim. E tu nem percebeste. A mãe, acuada, buscou o olhar do marido. Esperando apoio. Ele hesitou. E esse segundo de hesitação foi a sentença final. A filha percebeu que estava sozinha na luta por honestidade. Tu nunca vais mudar, disse ela, a voz já não tremendo. Mas firme. Eu não quero ser como vocês. Não quero aceitar menos do que mereço. Prefiro a verdade que dói do que a mentira confortável. Os gritos deram lugar ao silêncio pesado. Ninguém tinha mais argumentos. A mãe saiu do quarto em lágrimas. O pai ficou ali, de pé, sentindo-se menor do que nunca. E a filha, mesmo de cabeça erguida, estava partida por dentro, perdeu a mãe para a decepção e o pai para a fraqueza. Mas esse confronto era só o início. A ruptura abriu feridas antigas. Escancarou cicatrizes escondidas. Naquela noite, cada um dormiu em um quarto diferente. Pela primeira vez, o pai percebeu que não se pode proteger quem se ama da dor da verdade. Só é possível caminhar ao lado deles. Mesmo no abismo. E foi nesse vazio, entre gritos, lágrimas e portas fechadas, que outra ameaça se aproximava, o julgamento vindo de fora. Da própria família, pronta para testar, mais uma vez, a força e o limite desse lar despedaçado. Naquela madrugada, o pai caminhava pela casa escura como quem procura sentido entre sombras. O chão frio, o eco dos próprios passos. O silêncio cortante, tudo parecia acusá-lo. Ele revivia cada escolha, cada renúncia, cada vez que disse a si mesmo que estava protegendo a família quando, na verdade, só adiava o inevitável. O desejo de proteger tornou-se um peso insuportável, transformando amor em prisão e perdão em ferida aberta. Ele pensava na filha, cresceu vendo-o engolir palavras, aceitar migalhas de afeto, tolerar ausências. Será que, ao proteger a paz, não teria ensinado à filha que suportar o inaceitável é normal? A filha, sozinha no quarto, sentia o peito apertado, sufocada por perguntas sem resposta. Olhava para as fotos antigas na parede, o sorriso dos pais. A promessa de felicidade, e tudo agora parecia farsa. O ressentimento com a mãe se misturava ao desamparo diante da postura do pai. Como ele pode aceitar tão pouco? Pensava, o orgulho ferido misturado com uma tristeza profunda. Pela primeira vez, via o pai não como herói, mas como homem frágil, refém do próprio medo de perder. E esse medo, descobriu, também era dela, medo de crescer igual, de repetir ciclos, de nunca saber se merece mais. Quando finalmente o pai criou coragem para bater à porta da filha. Não havia mais gritos, apenas um silêncio cansado. Sentou-se ao lado dela na cama. Mãos trêmulas. Filha, talvez eu tenha errado tentando te poupar da dor. Achei que proteger era calar. Fingir. Evitar que você visse o lado mais feio das pessoas. Mas agora vejo que te privei da verdade. E isso te feriu mais ainda. A filha desviou o olhar. Lágrimas represadas nos olhos. O senhor não precisava ser perfeito. Só precisava ser honesto. Eu só queria sentir que não estava sozinha. O perdão, naquele momento, não era um abraço, mas o reconhecimento do fracasso e a promessa de mudança. O pai sentiu o peso de anos de silêncio se dissipando pouco a pouco. E percebeu que, para reconstruir a confiança, seria preciso mais do que palavras, seria preciso coragem para enfrentar as dores. Aceitar os próprios limites. Permitir que cada um chorasse as perdas sem vergonha. Se eu não te proteger, quem vai proteger o meu pai? Disse a filha. Surpreendendo a si mesma, ele sorriu, emocionado, e ali entenderam. Amar também é aceitar que proteger demais pode sufocar. Que o limite do perdão é o respeito próprio.
Mas enquanto tentavam remendar o que restou da família, a tempestade batia à porta novamente. Porque às vezes a traição não vem só de dentro, às vezes é a própria família quem faz questão de testar, desafiar e expor todas as fragilidades. Naquele lar já em ruínas, uma nova dor se anunciava, pronta para exigir mais do que simples perdão, pronta para exigir coragem. Quando pensavam que já haviam provado todos os tipos de dor, a família foi surpreendida por uma nova ferida, desta vez vinda não de dentro das paredes da casa, mas de alguém que deveria trazer apoio e compreensão. Tudo começou com uma ligação inesperada da cunhada, carregada de insinuações e desconfiança. A esposa, recém-saída de uma crise, ainda frágil, ouvia, atônita, a voz insistente da cunhada pedindo, quase exigindo, um teste de ADN para o filho recém-nascido. Não era só uma dúvida. Era um ataque à honra. Um veneno destilado justamente no momento mais vulnerável. No princípio, ele não soube de nada. Via a esposa cada vez mais distante, chorando em silêncio, recusando consolo. Achou que era apenas o peso do pós-parto. O corpo e o coração tentando se recompor. Mas bastou uma noite, um soluço abafado no escuro, para que a verdade viesse à tona. Ela, com olhos avermelhados e voz quase sumida, revelou o motivo do sofrimento. A tua irmã diz que o nosso filho não é teu. Que eu deveria provar, como se eu fosse uma estranha nesta família. Como se o meu amor fosse suspeito. A dor da esposa não era só pelo insulto, mas pela falta de confiança, não só da cunhada, mas do próprio mundo ao redor. Incapaz de enxergar tudo o que ela sacrificou por aquele lar. Ele sentiu o sangue ferver. Toda a dor que guardava, toda a culpa, agora transformava-se em indignação. Ligou para a irmã, tentando compreender, mas só encontrou mais julgamento e frieza. Estou a proteger-te, ela dizia. Hoje em dia, nunca se sabe, mas quem protege machucando? Quem zela, destruindo o pouco que ainda resta de paz? A filha, que escutou parte da conversa, abraçou a mãe, pela primeira vez. As duas se reconheceram no sofrimento, mulheres julgadas, incompreendidas, obrigadas a provar sua verdade diante de olhos alheios. A esposa, devastada, hesitou entre lutar e desistir. Questionava o próprio valor, a própria fé. Eu te dei tudo, abri mão da minha família, do meu mundo, e ainda assim, não basta. O marido, sentindo o peso das gerações, das tradições, percebeu como tantas mulheres são caladas, testadas, desacreditadas. Chega, disse ele, com voz firme. Decidiu cortar o laço com a irmã e proteger, desta vez, não a fachada da família, mas a dignidade de quem ele amava. Escolheu a verdade e a lealdade, mesmo que isso significasse mais solidão. A filha, testemunha de tudo, aprendeu ali o valor de erguer a voz contra a injustiça, mesmo quando vem de quem se chama de família. Aprendeu, também, que o amor precisa ser defendido, não importa de onde venha o ataque. No silêncio tenso que pairou depois, restava ainda a dúvida: será possível reconstruir um lar depois de tantas fissuras? Ou algumas cicatrizes são profundas demais para serem esquecidas? Entre o perdão e a recaída, todos precisariam decidir quem merece uma segunda chance. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio denso, onde cada gesto parecia uma pergunta sem resposta. O marido, depois de romper com a irmã para proteger a esposa, sentiu o vazio que fica quando se escolhe um lado e se perde o outro. Passava noites em claro, revivendo cada detalhe, tentando entender em que momento a família se tornou um campo de julgamentos e desconfianças. Será que, depois de tanto sofrimento, ainda seria possível confiar, recomeçar, perdoar? A esposa, ainda abalada, lutava contra a tentação de se fechar por completo. A dor da suspeita ecoava fundo. Não era só sobre o teste de ADN, era sobre toda uma vida de provas, de precisar ser aceita, de tentar justificar quem era. Olhava para o marido com carinho, mas também com medo. Se até a tua família duvidou de mim, será que tu não irás duvidar um dia? Essa insegurança, quase insuportável, transformou cada pequena decisão do dia em um esforço: preparar o café, sorrir para o filho, tentar dormir. A filha, por sua vez, amadureceu no caos. Agora via a fragilidade dos adultos sem idolatria. Tinha raiva das escolhas, mas também compaixão pelas feridas. Quem merece ser perdoado? Perguntava a si mesma. A mãe, por ter traído. O pai, por se calar e se submeter. A tia, por destilar veneno. Ou ela mesma, por tantas vezes desejar fugir de tudo. O primeiro pedido de desculpas veio da irmã. A cunhada, envergonhada, procurou o irmão e a cunhada. Disse-se arrependida. Pediu uma segunda chance. Mas ali, o perdão já não era tão simples. O marido hesitou, não por falta de amor à irmã, mas porque sabia, agora, que o verdadeiro perdão não ignora a dor, mas exige responsabilidade. Olhou para a esposa, sentiu a mão dela tremer na sua, e soube que essa decisão era de ambos. A esposa, com uma dignidade silenciosa, disse: eu posso perdoar, mas não vou esquecer.
Preciso de tempo para confiar de novo. Preciso que me vejam como sou, não como suspeita. O pai, depois de tudo, entendeu o peso das segundas chances. Não basta perdoar quem erra, é preciso aprender com a dor. Para não repeti-la, é preciso saber que, para não recair, o amor precisa de limites, de respeito e de verdade. A filha, observando tudo, decidiu também dar uma nova chance à mãe. Aproximou-se, abraçou-a com força, e naquele gesto estavam anos de ausência, mágoa, esperança e vontade de recomeçar. Era o começo de um novo pacto, não mais de silêncios, mas de honestidade, mesmo quando ela dói. Enquanto tentavam reconstruir laços, reaprendendo a ser família no meio dos destroços. Uma nova história nascia, desta vez. Longe das traições, mas cheia de cicatrizes que serviriam de aviso e proteção. Porque, no final, dar uma segunda chance não é voltar ao passado, mas acreditar que ainda existe futuro, mesmo para os mais feridos. E às vezes, para lembrar que a vida também pode ser leve. Um pequeno milagre de humor surge do inesperado. Porque depois de toda a tempestade, até o riso pode ser um caminho para o perdão. Quando parecia que as lágrimas já tinham secado e a casa só conhecia ecos de discussões e pedidos de perdão. A vida, imprevisível como só ela é, trouxe de volta algo diferente, o riso. Mas um riso quase silencioso. Daqueles que nascem do absurdo e têm o poder de curar. Ainda que por instantes. Na base militar onde tudo sempre foi rígido. Cada regra seguida à risca. Cada emoção escondida sob uniformes e marchas. Um jovem soldado decidiu protestar à sua maneira. Não era mais um drama familiar. Nem um perdão rasgado. Era um gesto de irreverência. Um ato pequeno, quase infantil, mas que carregava a mesma essência dos conflitos vividos em casa, a coragem de desafiar o que parecia imutável. Cansado das obrigações absurdas, das cobranças disfarçadas de tradição, o soldado, no anonimato de sua rotina, preparou uma torta em comum, recheada não de frutos doces, mas de polvo congelado, e levou-a para o leilão do batalhão, sabendo que o primeiro pedaço seria atirado no comandante. Naquele instante, quando todos perceberam a brincadeira, uma gargalhada coletiva rasgou a tensão do ambiente. Até o comandante, alvo da brincadeira, não conteve o sorriso. A torta de polvo não era só uma piada, era o símbolo de quem, por tanto tempo, engoliu tudo calado, raiva, medo, ressentimento, e decidiu devolver ao mundo uma dose de surpresa, de desordem, de humanidade. O gesto do soldado ecoava silenciosamente com tudo que aquela família também sentia, às vezes. O protesto é sutil, nasce do cansaço de aguentar o inaceitável. Às vezes, é preciso fazer algo inesperado para que os outros percebam que existe um limite entre obediência e submissão. Entre tradição e abuso. Para aquela família, o episódio da torta era um lembrete, mesmo depois de tanta dor. É possível encontrar novos começos. O riso não apaga as feridas, mas suaviza as marcas e abre espaço para um tipo diferente de reconciliação. Porque, ao fim de tudo, é preciso aprender a rir das próprias tragédias. Olhar para trás com leveza e aceitar que nem toda batalha é vencida com palavras duras ou lágrimas, algumas são vencidas com o silêncio de um sorriso cúmplice e a certeza de que, apesar de tudo, a vida segue. E assim, enquanto as histórias de traição e perdão se dissipavam nos corredores daquela casa, um novo pacto surgia, o de não se deixar endurecer pela dor, de não perder a capacidade de surpreender, de protestar, de rir. Afinal, é no improvável, no riso inesperado, que mora a força de recomeçar. E talvez, lá no fundo, toda a família precise, vez ou outra, de um polvo escondido numa torta só para lembrar que viver, e perdoar, é também saber brincar com o impossível.